Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que eles levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Que Deus realmente aplique essa palavra ao nosso coração nessa noite. O título da nossa mensagem hoje é Cristo interrompe o cortejo da morte. Porque Naim justamente nós vemos dois cortejos quando nós olhamos. Nós vemos Cristo vindo com os seus discípulos e uma multidão, e do outro lado uma cidade, um cortejo fúnebre de uma viúva que perdeu o seu único filho em toda essa situação. Então há um cortejo de morte, onde tem um jovem morto sendo carregado, cheio de lágrimas e de desespero, mas também é um cortejo de vida, liderado pelo Senhor Jesus Cristo, cheio de esperança e cheio de poder, porque era isso que fluía dele. Essa cena então nos mostra também, trazendo para a nossa realidade, o drama da alma humana, porque todos nós, os que cremos, sabemos que por natureza nós estávamos num cortejo de morte, porque todos nós estávamos perdidos, caminhando para uma eternidade sem Deus. Mas nós vemos que Cristo, assim como nesse texto, ele interviu nessa história. Ele nos deu uma vida nova. Ele nos deu a vida eterna. Então nós podemos ver aqui a grandiosa compaixão de Deus. E essa mensagem não é que nós vimos, essa narrativa não é apenas uma história antiga, porque ela retrata muito cada um que está longe de Cristo e a realidade dessa pessoa. E é isso que nós vamos olhar nessa narrativa com detalhes agora. Peço que todos atentem novamente para o versículo 11 e 12. Eu lerei novamente. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então é esse o retrato que nós podemos ver também da condição humana sem Cristo. Um cortejo de morte. Era isso que nem essas pessoas dessa cidade. Porque nós sabemos que Efésios diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos seguindo o fluxo desse mundo. Eu peço que todos abram em Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler apenas o versículo 12.
realmente o nosso estado sem Cristo. Diz assim Efésios 2, versículo 12, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim que as pessoas estão nesse mundo. Aqueles que não vieram até Cristo, sem esperança, indo rumo à perdição. Por isso, se há alguém ainda que caminha alegremente no cortejo da morte, precisa lembrar que cada passo o aproxima ainda mais de uma eternidade sem Deus. Nós vemos muitas pessoas aí fora, seguindo nesse cortejo de morte, mas não chorando, alegremente, sendo iludidos com uma falsa esperança. Nós precisamos lembrar que o pecado não é leve. O pecado nos afasta de Deus e nos carrega para o túmulo e para o inferno. Por isso, nós devemos lembrar que quando Cristo nos chama, nós não devemos endurecer o nosso coração. Infelizmente, nos nossos dias, nós temos visto muitas pessoas endurecerem o coração quando é proclamado acerca de Cristo. Ridicularizam, zombam, tentam desviar o assunto, o foco. Mas talvez, quem sabe, será a única oportunidade, talvez, que essa pessoa tenha para escutar acerca da verdade eterna. Também há pessoas nos nossos dias que andam em cortejos religiosos, mas sem ter uma vida em Cristo. Ainda são pessoas mortas que se apegam à religião, a liturgias, a várias coisas. Elas precisam entender ainda que elas não podem confiar em cerimônias, mas elas têm que crer no Cristo ressurreto. É necessário uma nova vida, um novo coração. Atos religiosos, atos de bondade, não nos levam até o céu. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, não precisam abrir. Diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. E é isso que é as pessoas que seguem o caminho apenas da religião, as pessoas que seguem apenas a religiosidade. Você pode ser um membro de uma igreja, você pode ser batizado, pode estar até pregando e de fato não ter nascido de novo. Mas nós vamos ver aqui o quanto nosso Deus é compassivo. Nós seguimos a narrativa e no versículo 13 diz o seguinte: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Aqui nós podemos ver a compaixão de Cristo por pecadores. Cristo, ele não passou por esse cortejo fúnebre de maneira indiferente. Cristo, ele se compadeceu, ele vê a dor, ele se compadece e age, como nós vamos ver. E foi assim que ele fez com cada um de nós que nos salvou. Ele viu que nós estávamos num lamaçal, sem esperança, mortos. E o que ele fez? Ele veio a esse mundo, se entregou naquela cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ser perdoados. Aqui nós podemos ver, até pela ênfase que é dada, que o coração de Cristo era cheio de misericórdia para os perdidos. E nós podemos ver isso também em outra passagem. E aí sim, eu peço que todos abram em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Versículo muito conhecido, mas que é sempre importante nós nos lembrarmos dele. Mateus, capítulo 11, versículo 28.
Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo olha para nós hoje com a mesma compaixão que ele olhou para aquela mulher. Porque nós devemos entender que Cristo não rejeita um coração quebrantado. Todos aqueles que vão até Ele em arrependimento genuíno, crendo em sua obra perfeita, são salvos, recebem o perdão. Talvez alguém aqui nessa noite ainda sente o peso da culpa, mas deve saber que Cristo jamais despreza lágrimas verdadeiras. A compaixão de Cristo é muito maior do que a culpa. É muito maior. Por mais que os nossos pecados gerem um sentimento de culpa enorme, a compaixão de Deus ela é muito maior do que isso. Infelizmente, tem muitas pessoas nos nossos dias, e hoje nós vemos mais, com o crescimento do ateísmo e tantas filosofias humanas. Muitas pessoas pensam que Cristo nem existe ou não importa com a sua vida. Mas nós devemos lembrar que Ele olha sim e se compadece, mas a indiferença é o maior perigo que pode haver numa vida de uma pessoa. Porque muitas vezes essa frieza pode ser a sepultura da alma. As pessoas que estão frias, as pessoas que não refletem acerca da eternidade, que rejeitam a mensagem do Evangelho e cada vez se endurecem mais, elas têm que saber que o final disso será morte, e morte eterna. Mas nós vemos também que João Flavel ele disse uma frase que é muito verdade. Que Cristo tem mais compaixão por pecadores do que mães por seus filhos. Cristo é muito mais compassivo até mesmo do que nossas mães. Porque Ele é Deus. Porque Ele é perfeito. Então, por mais que as mães amem seus filhos e tenham compaixão, misericórdia, Deus ainda mais pelo seu povo. E ele continua a narrativa. Então agora nós podemos ver o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 e 15. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Aqui nós vemos que Jesus toca esse esquife, que na verdade é o símbolo da morte, e ordena: jovem, a ti te digo, levanta-te. E nós vemos que o impossível acontece. A morte obedece à voz da vida. Obedece Cristo Jesus. Porque nós devemos nos lembrar que Ele também é falado como a palavra de Deus. Ele é o Alfa, o Ômega, foi por meio dele que todos foram criados. Então, nós devemos nos lembrar que Cristo tem poder para ressuscitar. E nós devemos lembrar também que essa é a força do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que Deus dando vida a mortos espirituais. É por isso que nós reforçamos a importância do novo nascimento, nascer de novo.
ser regenerado. Porque não adianta apenas seguir uma religião. Eu preciso ter meu coração de pedra removido e ter um coração de carne. João capítulo 5, versículo 25. Nos lembra disso. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A voz de Cristo é a única que pode atravessar a escuridão da sepultura espiritual, disse Jonathan Edwards. E é assim, é somente por meio da voz de Cristo que nos chama, é que nós podemos ser perdoados. É por isso que a salvação é um dom de Deus. É por isso que não foi nós que fomos até Cristo, mas Ele que vem até nós. É Ele quem nos chama o seu povo, os seus eleitos. É Ele quem dá a salvação. E a narrativa continua. Versículo 15 ao 17. Ele diz: e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então nós vemos aqui que algo maravilhoso aconteceu. O filho único daquela mulher foi ressurreto e ele volta para sua mãe. E toda a cidade testemunha, porque nós vemos que quase toda a cidade estava nesse cortejo de morte fúnebre. E imaginem a cena de alguém morto vir de volta à vida. E aqui nos é descrito que ele levantou-se e sentou-se e começou a falar. Imaginem que ato maravilhoso de Deus. Imagina como aquelas pessoas se sentiram ao presenciar isso. Cristo também. Nós precisamos lembrar que Ele não apenas devolve a vida, mas Ele restaura relacionamentos e dá um novo começo. É isso que Ele fez por nós. Ele nos dá uma nova vida em Cristo. O nosso passado já passou. Todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Então todos aqueles que vão a terem arrependimento e fé têm uma nova vida, têm novos objetivos, têm novos desejos, têm um novo coração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Peço que todos abram. Nos reforça acerca da obra de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto mostra que Cristo não apenas nos livra da morte eterna, mas Ele nos dá uma vida abundante em Cristo, uma nova vida a ser desfrutada. Como eu falei também anteriormente, Ele restaura um relacionamento, nosso relacionamento com Deus, que estava cortado, mas por meio de Cristo, por meio de seu sangue derramado naquela cruz,
eu posso me achegar diante de Deus e posso novamente o chamar de Pai. Porque a partir de Cristo eu sou adotado por Deus. Eu posso colocar o meu coração diante de Deus, ter uma conversa íntima, verdadeira, profunda, colocar meus anseios, minhas dúvidas, minhas tristezas, petições também. Agora é um relacionamento perfeito com Deus, onde eu posso chamá-lo a hora que eu quiser, porque Cristo é o perfeito sumo sacerdote. Então não é necessário mais sacrifício, porque Cristo fez de uma vez por todas. Então aqueles que vão até Cristo têm esperança. Só que nós devemos lembrar que, infelizmente, no nosso meio vão haver falsos convertidos. E nós precisamos entender que não basta eu apenas ter ouvido a voz de Cristo uma vez e permanecer o mesmo. Porque nós olhamos para esse jovem. Esse jovem reviveu e se levantou. Nós precisamos lembrar que a vida em Cristo traz uma mudança visível. É um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo passa a habitar na vida do cristão e ele começa a santificar. E ele começa a trabalhar no caráter. Então é impossível alguém dizer que teve um encontro com Cristo e continuar a mesma pessoa. Nós não somos mais o mesmo. Nós agora pertencemos a Cristo. Tem muitas pessoas também que andam indecisas, vêm na igreja, ainda não compreenderam. Nós precisamos entender que Cristo não chamou esse jovem para meio caminho. Não existe isso. Ou eu estou morto, ou eu estou vivo. Não existe mortos-vivos. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou morto. Morto espiritualmente. Neutralidade, que muitos acham que existe, é morte. Então não há neutralidade. Matthew Henry diz que Cristo nunca encontra a morte sem vencê-la. E nunca encontra um pecador sem poder transformá-lo em testemunho vivo da sua graça. Todos nós, que já cremos, nós somos testemunho vivo da graça de Deus. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos luz e devemos ser luz e sal nesse mundo. Embaixadores de Cristo. Mas, concluindo, nós vimos que havia 2 cortejos e 2 destinos na cidade de Naim. E quando houve um encontro entre esses 2 cortejos, o cortejo da morte, que era inevitável e sombrio, e o cortejo da vida, que era irresistível e cheio de esperança, nós devemos lembrar que ou nós estamos no cortejo da morte ou no cortejo da vida. Se alguém aqui nessa noite ainda que não ouviu a voz de Cristo, lembre que você está no cortejo da morte, caminhando para a condenação. Mas Cristo, agora, por meio da sua palavra, que é vida, Ele te chama, levanta-te. Eu quero que todos abram nosso último texto dessa noite, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Essa declaração maravilhosa, após o Senhor Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, mais uma ressurreição grandiosa, gloriosa do nosso Senhor. Ele diz assim:
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais uma vez. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não devemos nos contentar em caminhar para a eternidade como um cadáver vivo, como um morto-vivo. Cristo veio aqui para ressuscitar almas. E nós não podemos desprezar a voz que talvez poderá ser a última que nós ouviremos. É por isso que é um senso de urgência. Nós devemos lembrar verdades importantes. Os jovens devem refletir que a morte não espera você envelhecer. Tem muitas pessoas que são semeadas tão cedo, tão novo. Talvez pode ser que seja o seu último momento. Se alguém ainda continua duro, deve parar de seguir esse cortejo de morte. Religiosos também, que é um mal terrível, que nossas igrejas muitas vezes estão tomadas. Não confie em formas, não confie em liturgias, confie no Cristo ressurreto. É por meio dele, é Cristo quem salva. Por mais que nós priorizamos a teologia, e obviamente como reformados nós cremos e reafirmamos as verdades, as doutrinas da graça. Infelizmente há muitos calvinistas indo para o inferno também, porque eles não nasceram de novo, porque eles acham que é só teologia, é só conhecimento, e não, é nascer de novo, é um novo coração. Não basta eu apenas estudar teologia. Tem muitas pessoas que ainda continuam indiferentes. Essas pessoas eu não sei como conseguem dormir sob o som da voz de Cristo. Porque a consciência, como nós vimos, foi colocada por Deus. E ela com certeza apita, mostrando que Deus é real. Que existe vida após a morte. E se há alguém ainda que não foi a Cristo, que possa correr ao Salvador. Que Ele não rejeita, como nós vimos, quem vai até Ele. Hoje Cristo nos chama. Nós devemos, se há alguém nessa noite ainda, que tem seguido o cortejo da morte, que possa seguir o cortejo da vida eterna. Porque é lá que nós encontramos o perdão, a salvação, a paz com Deus. É lá que nós encontramos a vida eterna, um céu onde nós desfrutaremos eternamente da presença de Deus. O adoraremos, o glorificaremos, e não haverá mais a influência do pecado nem da morte. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir acerca dessas verdades tão importantes, acerca de vida e morte.